Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso quadro Conceitos da Bolsa. E hoje nós vamos olhar alguns indicadores fundamentalistas que a gente utiliza para poder analisar as ações, analisar até fundos imobiliários, os principais ativos, né, de renda variável, para dizer se estão baratos, estão caros, se vale a pena ou não. Então, antes da gente ir para o nosso vídeo, fica aqui o nosso disclaimer. Então, tudo que eu apresentar nesse vídeo tem caráter apenas educativo. Então, nada é recomendação de compra, ou de venda, ou de escolha de ativo, tá bom? O único objetivo é que a gente possa aprender como avaliar e como escolher melhor os nossos ativos. Então, o primeiro indicador que eu quero mostrar para vocês é o PL. Então, sempre que vocês ouvirem PL, a gente está se referindo ao indicador preço sobre lucro. E ele é a relação entre o preço de um ativo, ou seja, a cotação ou valor de mercado total daquele ativo, dividido pelo lucro anual. E aí, esse lucro anual, gente, ele pode ser tanto o lucro dos últimos 12 meses ou o lucro do último trimestre anualizado. Então, toda vez que vocês ouvirem lucro anualizado, é porque eu pego o último trimestre que teve, ou um trimestre em específico, e multiplico por 4. Ou seja, eu tenho o lucro do que seria o ano, né? O lucro projetado com base nesse trimestre. E aí, como que a gente faz esse cálculo, né? Então, eu pego o valor de mercado desse ativo, o valor de mercado total, e divido pelo lucro, como eu falei para vocês, 12 meses ou 4, o último trimestre, né? Vezes 4. E aí eu quero trazer um exemplo para vocês, que é do banco Itaú. Então a gente tem TUB3, e aí aqui um exemplo dele. O valor de mercado é de 405 bi, e isso com base na data do dia 12 de dezembro, e o lucro dele foi de 44 bilhões, e isso olhando nos últimos 12 meses. Então, se a gente divide um pelo outro, eu tenho uma relação de preço sobre lucro de 9,2 vezes. Em outras palavras, gente, o preço sobre lucro ele me diz em quanto tempo a ação vai me retornar em lucros o que eu paguei por ela hoje. Ou seja, o Itaú, se o lucro se mantiver o mesmo, vai me demorar 9,2 anos para me retornar em lucro o que eu paguei por ela hoje. Entendeu? Então é como se em 9,2 anos o capital dobrasse. É mais ou menos assim, tá bom? Não é exatamente, mas eu vou explicar depois o porquê. E aí nós temos um outro indicador, que é o PVP, também chamado de preço sobre valor patrimonial. O que ele mede, gente? Então, ele pega o preço, que é a cotação, o valor de mercado, dividido pelo patrimônio líquido da empresa. E aí, como que é feito o cálculo? Valor de mercado, eu divido pelo patrimônio líquido. E aí, pegando o exemplo do Itaú, eu tenho um valor de mercado de 405 bi e o valor patrimonial dele é de 214 bi. Ou seja, tudo que ele tem em dinheiro no caixa, tudo que ele tem, dinheiro no caixa eu digo de lucros acumulados, né? Não caixa em si, lucros acumulados, tudo que ele tem de investimento, então terras, tudo isso faz parte do patrimônio líquido. As agências que ele tem, tudo isso faz parte do patrimônio líquido. Então, ele está numa relação de 1,89 vezes o preço sobre valor patrimonial. E aqui tem uma coisa muito importante, gente. Geralmente, isso é geralmente, não se atenham a este número, mas geralmente, quando uma ação está acima de uma vez o valor patrimonial, ela pode estar sobrevalorizada, ou seja, acima do valor justo. E quando ela está abaixo do valor patrimonial, ela está subvalorizada, ou seja, abaixo do preço justo. Então, vou dar um exemplo para vocês, que foi o Banco Bradesco. Há cerca de um ano atrás, ele ainda está, na verdade, abaixo do valor patrimonial. Ou seja, se eu comprar todas as ações do banco hoje, eu estou pagando menos do que ela vale patrimônio. É como se eu comprasse uma moeda de R$ 1 por 90 centavos, entendeu? Abaixo do que ela vale efetivamente. Então, pensa assim, é mais barato eu comprar o Bradesco hoje, do que ele vale na bolsa, do que montar o banco do zero, desconsiderando toda a marca, as agências, os clientes, tudo isso eu jogo fora. Vale mais a pena eu comprar o banco do que abrir um banco do zero, entendeu? Então, assim, não faz sentido um banco como o Bradesco, por exemplo, estar abaixo do valor patrimonial. Digo que não faz sentido olhando pela ótica do valor patrimonial. Quando a gente olhar um outro indicador, vocês vão ver que faz sentido ele estar negociado abaixo do valor patrimonial. E aí eu trouxe para vocês um exemplo. Aqui eu peguei uma foto de Pinos,
que é um dos materiais que a Klabin produz, eu trouxe para vocês em outro vídeo. Se você não se lembra, vai aparecer no card o vídeo sobre a Klabin. E aí aqui, gente, a Klabin ela é produtora de papel e celulose, então faz parte do patrimônio líquido todas as terras e ativos que ela detém, então isso daí está dentro do patrimônio líquido dela. O ponto é que essas terras estão precificadas ao valor de aquisição e não o que elas valem hoje. Então, para vocês terem uma noção, só o valor das terras da Klabin hoje vale algo em torno de 15 a 20 bilhões de reais. E a empresa está valendo hoje na bolsa algo como 23 bilhões de reais. Então, se a empresa vendesse todas as terras que ela tem hoje, ela conseguiria praticamente o que ela vale de mercado. Então, isso pode dar uma ideia para vocês de se a empresa está barata, tá cara, ou sei lá, na minha visão, né, está um pouco descontada, se ela pode estar barata quando a gente olha esse indicador. Importante, tudo que eu estou falando aqui, gente, são indicadores. Eles indicam uma situação da empresa olhando por esta ótica, que é o valor patrimonial. Por outras óticas, ela pode não estar barata. Então vamos para a próxima, que é o ROI. O que que é o ROI, gente? ROI, ele é o retorno sobre o valor patrimonial. Então, ele é o retorno gerado aos acionistas a partir do capital investido na empresa. Ou seja, com base em todo o patrimônio que tem na empresa, quanto de lucro eu estou gerando. E aí o cálculo é feito assim, ó. Eu pego o lucro dos últimos 12 meses, ou quarto trimestre, né? O quarto trimestre não, desculpa. O trimestre anualizado e divido pelo patrimônio líquido. E aí, vamos pegar o exemplo do Itaú, eu tenho um lucro nos últimos 12 meses de 44 bi e eu tenho um valor patrimonial de 214 bi, ou seja, eu tenho um ROI de 20%. E aí qual que é o ponto muito importante aqui, os bancos principalmente, eles usam muito essa métrica. Banco, ele pega dinheiro emprestado a uma taxa e empresta a uma taxa superior. Assim que ele ganha o dinheiro, chamado spread bancário. No caso dos bancos, como eles captam a taxa Selic, que é algo como 15%, não faz sentido para um banco ter um ROI abaixo de 15%. Porque pensa assim, se eu sou o dono desse banco, se o retorno que ele está me dando pelo capital investido, que é o ROI, for abaixo de 15%, isto significa que eu estou ganhando menos com o dinheiro investido no banco do que eu ganharia se eu estivesse investindo na Selic livre de risco. Ou seja, o banco ele tem que dar um retorno acima dessa taxa de 15%, que é a taxa livre de risco, que seria a Selic. Por isso que faz sentido, gente, em alguns casos, o banco está abaixo do valor patrimonial. Por quê? Porque o Bradesco estava dando um ROI de 8%, 8, 10%, ou seja, abaixo do custo de capital do banco, abaixo da Selic. Por isso que não estava sendo negociado a uma vez o valor patrimonial. Ele estava sendo negociado a 0,7, chegou até a 0,6 do valor patrimonial, se eu não estiver enganado. Por quê? Porque ele precisa compensar no preço da ação esse retorno abaixo, vamos dizer assim, do mínimo requerido, né, que seria os 15% de ROI, porque ele capta 15% e empresta uma taxa maior. Entenderam? Então, por isso que, lembra quando eu expliquei para vocês, abaixo de 1 ele pode estar barato. Sim, o Banco Bradesco estava barato, mas ele estava barato e tinha motivo, porque o lucro estava abaixo da média. E aí, para finalizar, gente, eu vou trazer mais um indicador, que é o Earning Yield. O que o Earning Yield mede? O Earning Yield ele mede a rentabilidade de uma empresa em relação ao preço de mercado. Então, ele é o que a gente chama de retorno total do ativo. Tá? Então, ele pega o lucro dos últimos 12 meses e divide pelo valor de mercado atual. Então, vamos pegar um exemplo, o Banco Itaú. Ele tem um lucro de 44 bi e um valor de mercado de 405 bilhões. Ou seja, o earning yield dele é de 10%. Ou seja, o retorno total que você vai ter com a ação é de 10%. E aí você pode estar pensando, nossa, Gustavo, mas faz sentido eu investir num ativo que o retorno total me dá 10%, sendo que eu tenho uma Selic a 15% hoje, né, que eu consigo até alguns CDBs a 120. O que a gente está desconsiderando aqui, e o earning yield ele não pega isso, é que a empresa, geralmente as empresas elas vão ter um crescimento de receita, crescimento de lucros, ou seja, nessa métrica eu só estou considerando que o lucro da empresa vai se manter estável para sempre, ou seja, que ela não vai ter nenhum crescimento de lucros. E boas empresas crescem o lucro e crescem o lucro acima da inflação. Então o Itaú, por exemplo, gente, é um banco que cresce 8, 10,
ao ano, nos últimos 5 anos cresceu algo como 20% ao ano, porque ele veio de uma base muito, muito baixa, os lucros na pandemia, e cresceu muito. Então ele sai de algo como 20 bi, vai bater 45 bi este ano de 2025, e ano que vem é esperado mais um crescimento em torno de 10% para algo na casa de 48 a 50 bilhões. Então, gente, essa métrica aqui não considera o crescimento dos lucros. E aí, se você quiser saber como calcular na prática o retorno total de um ativo, considerando o dividendo que ele vai pagar, ou seja, o retorno que ele te dá em fluxo de renda, mais o crescimento da ação vindo do crescimento dos resultados, dos lucros e dos preços, siga o meu canal. Eu vou postar um vídeo sobre como calcular o retorno esperado de uma ação e também vou trazer alguns exemplos de algumas empresas para que vocês tenham uma noção de qual que é o retorno esperado de algumas empresas da bolsa, incluindo o Banco Itaú. Então, muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever, curtir, deixe o seu comentário do que você gostaria de ver, alguma dúvida que você tenha ou qual conteúdo vocês querem ver na próxima. Muito obrigado e bons investimentos.